Bem, queridos, muito bem. Cheguei em cima do laço, não deu tempo de dar oi para todo mundo, então oi, todo mundo. Aí eu vou cumprimentando os caras no caminho, aí fica alguns sem dar oi, então meu oficial oi a todos. Que o Senhor possa trabalhar em nosso coração essa noite. Minha oração é para que você seja encontrado pelo amor de Deus, que você seja tocado pela graça dele, em nome de Jesus. De verdade, senão a gente só veio bater cartão aqui. Se é para não sairmos transformados desse ambiente, irmãos, nada vale. A palavra do Senhor diz que a nossa santificação, ela é dia após dia, né? A gente vai vivendo de fé em fé, de glória em glória. Então não existe um dia como o outro, por mais que às vezes pareça, mas não existe um dia como o outro. Todo dia tem um propósito, todo dia em nossas vidas é o Senhor trabalhando os seus pequenos milagres diários, todo dia em nós. Então, quero me apresentar para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece aqui, né? Quem está a primeira vez aqui? Aí, então vocês não me conhecem, eu sou o pastor Richard, casado com a pastora Thaís, trabalho nessa casa há alguns anos já, desde que tudo era mato, desde que a gente era petititinho, né, Roger? E pela graça de Jesus, Ele tem trabalhado em nós e através de nós nessa casa. Então, sejam bem-vindos, queridos. A casa é tua. Amém? Quero que tu abra a tua Bíblia comigo em Filipenses 2, por favor. Sabiazão, consegue dar um retorninho para mim aqui? Opa! Aleluia. Filipenses 2:5, por favor, se tu puder abrir. Temos mesário? Temos. Filipenses 2:5. Eu vou ler ali 5 ao 11, tá? Eu vou ler ali que daí tem a mesma versão, porque a minha Bíblia é um pouco diferente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É com essa pedrada que a gente começa o culto. O Lucas me perguntou hoje de tarde sobre o tema, sobre o título, e o título é Uma Fé Não Fingida. Uma fé não fingida. E Jesus e os apóstolos, por alguns momentos na palavra, vão estar nos mostrando, nos dando o caminho, nos guiando, a forma como a nossa fé deve ser. A forma que nós devemos guardar a nossa fé, a forma que nós devemos caminhar nessa terra, a forma como nós devemos nos portar como filhos de Deus. E existe uma mentira disseminada por muitos e muitos anos, que é a seguinte, que todos são filhos de Deus. Não, não somos todos filhos de Deus. Filho é aquele que reconhece, é aquele que se entrega, é aquele que um dia entregou a vida para Jesus. Esse sim é filho de Deus. No mais, são criaturas, são a criação de Deus. Pode parecer arrogância da nossa parte, mas é bíblico isso. O Senhor, Ele nos chamou para filho, a partir do momento que nós entendemos o chamado, né? A partir do momento que nós reconhecemos que sem Ele não somos nada, que a nossa dependência é dEle. Eu tenho um molequinho de 5 anos que não consegue fazer nada sozinho sem o pai. E depois que eu fui pai, eu passei a entender um pouquinho melhor, com uma fração um pouquinho maior,
a paternidade de Deus para conosco, a correção de Deus para conosco. Às vezes os nossos planos são frustrados, às vezes a gente quer tanta coisa e aí vem um não reto na nossa cara. Só que eu vejo na vida do meu filho isso hoje, o quanto ele se frustra às vezes por eu dizer um não para ele, o quanto dói para ele, o quanto ele chora, geme, se ajoelha e, ai, por favor, papaizinho. Aí ele me pega, né? Ah, papaizinho. Ah, me quebra, não tem não me quebrar. Só que às vezes o não é para o bem dele. Na verdade, na grande maioria das vezes, quase sempre, se não sempre, o não é para o bem dele. Parece clichê, cara. É muito clichê. Mas é verdade. É a mais pura verdade. Alguns nãos é para o nosso bem. Algumas portas fechadas é para o nosso bem. Né? E a grandeza de Deus está nisso, cara. A grandeza de Deus está nisso. Ele vai nos deixando caminhar, vai nos deixando andar, e de vez em quando Ele vai ter que ir corrigindo a nossa rota, né? E eu vejo a frustração na cara do Elias, do meu menino, eu fico imaginando Deus me olhando, né? Deus olhando assim, olha só, pobre filho, mal sabe ele que a vontade dele é ruim. Sobretudo a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, é soberana, é sobre todos. E eu acho lindo essa passagem aqui, que essa passagem ela nos fala de um Deus, de Cristo Jesus, que foi o plano perfeito de Deus, foi o plano perfeito do Criador, enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós, como pagamento do nosso pecado, como pagamento da nossa dívida. Porque nós nascemos para a morte, irmãos, nós nascemos para morrer, todo dia morremos um pouquinho. A vida aqui ela é muito curta, porém é o que a gente faz nessa vida muito curta que vai dar o destino para a nossa eternidade, vai dizer para onde que nós vamos. E o Evangelho, ele é sério. Mais uma vez eu vou pregar sobre isso. O Evangelho, ele é sério. Existe muito crente. Existe muito crente. Crente é aquele que crê. É aquele que acredita. Tem muita gente que acredita em Deus. E muita gente que acredita em Deus não necessariamente é gente que anda com Deus. O acreditar e o andar com o Senhor são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Agora, como podemos dizer que nós andamos com Deus? Se o Senhor ele não compactua com muitas das nossas ações. Eu falo por mim, eu, homem corruptível, um caco. Eu não compactuo com algumas coisas que algumas pessoas fazem. Logo, com essas pessoas eu não ando. Logo, essas pessoas não se assentam à minha mesa. Logo, a minha presença essas pessoas não têm. Não que a minha presença seja grande coisa, mas essas pessoas não têm. Quanto mais o Senhor santo, soberano, sobre tudo e todos. Aí eu digo que eu ando com Deus, mas eu sou maldizente. Eu digo que eu ando com Deus, mas eu me prostituo. Mas eu digo que eu ando com Deus, mas eu sou um mentiroso contumaz. Eu digo que eu ando com Deus e sou um adúltero. Tu pode até pensar que anda com Deus, mas Deus ele não anda contigo, Ele não anda conosco. Não dessa forma. Não dessa forma. E é aí que está o pulo do gato. É aí que está o título da palavra, uma fé não fingida. Uma fé não fingida. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar. É para esse lugar que o Senhor quer nos levar como igreja, como indivíduo. A um lugar de homens e mulheres que andam nesse mundo carregando uma fé
genuína, uma fé verdadeira, uma fé de verdade. Tu foi chamado para isso, irmão. Tu foi chamado das trevas para a luz. Tu foi chamado para andar de glória em glória. Tu foi chamado para andar em lugares altos em Deus. Não é necessário um sacerdote. Esse modelo aqui, da plataforma e das pessoas mais embaixo, é um modelo eclesiástico, cara, padrão, né? A gente vê isso em todo lugar, onde alguém palestra, está sobre um púlpito, está sobre uma plataforma. Porém, o modelo que o Senhor tem para nós é um modelo de igual para igual. E essa palavra que pega em vocês, pega em mim. Respinga para todo mundo. Porém, eu estar aqui não me faz diferente. Estou aqui para que fique mais fácil de enxergar, que a gente consiga se ver, mas não nos faz diferente. A cobrança é a mesma. O aperto é o mesmo. O aperto é o mesmo. Agora, o que é necessário nesse tempo? Como eu disse, o Senhor nos chamou para um novo tempo. O Senhor nos chamou para um lugar muito bem estabelecido nele, na eternidade, nele, no eterno. Abre tua Bíblia comigo em João, por favor. Um dia o Senhor nos ensinou na palavra que como a gente pode dizer que ama a Deus que a gente não vê, se a gente não consegue amar o nosso irmão que a gente vê. Como eu posso dizer que o meu coração é dobrado a Deus, a um Deus que eu não vejo, se na menor necessidade do meu irmão eu viro as costas? Ou do meu próximo, ou do meu semelhante? Morreram ontem 300 pessoas na Nigéria, queimadas, carbonizadas. 300 irmãos, meus e teus. Morreram 300. 300 homens e mulheres que morreram por não negar a sua fé. A Nigéria fica a 20 e poucas horas de avião daqui. É ali. É um pulo. É do outro lado do mar. É um pulo. E a gente não vê isso viralizar. A gente não vê isso ir para a mídia, a gente não vê. Tem uma página que eu quero te incentivar a seguir, é Missão Portas Abertas, que fala sobre a igreja perseguida, que tem trabalho nesses lugares de grande perseguição. E, cara, são nossos irmãos, cara. São nossos irmãos, são nossos semelhantes. E isso precisa doer em nós. Isso precisa nos incomodar, precisa despertar algo em nós. Porque nós viemos a um local de culto como esse, felizes, e é o modo como a gente tem que chegar aqui. A gente tem que chegar feliz aqui, tem que ouvir da palavra, louvar a Deus. Porém, a gente precisa fazer isso com afinco, com vontade, sabe, com determinação, com verdade. Porque aqueles irmãos estavam se escondendo para poder fazer isso, e foram encontrados e mortos, cara. E mortos. De uma forma terrível. Aí eu digo que eu sofro perseguição no meu trabalho. Às vezes tu não sofre perseguição no teu trabalho, às vezes tu só é chato. Às vezes as pessoas só não conseguem enxergar Cristo em ti.
Mas não conseguem enxergar Cristo em mim, porque eu acordo, sei lá, da pá virada, e acho que eu tenho direito de sentar a pata em todo mundo. Às vezes não é que eu estou sendo perseguido. Às vezes é porque eu realmente não estou manifestando o que o Senhor me chamou para manifestar. Não estou gerando nos ambientes que eu frequento aquilo que o Senhor me chamou para gerar. Que é amor, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E sobre todas essas coisas, o amor. O Senhor nos chamou para amar. O Senhor nos chamou para amar. A gente precisa sair desse lugar. João 8, 31. e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja bem, haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Volta aí, volta para o 31, por favor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Existe uma diferença muito grande entre crer e viver aquilo que tu diz crer. A diferença ela é um abismo. É um abismo. Conhecereis a verdade. Por isso que eu falo que a nossa fé ela não pode ser fingida. A verdade, ela não faz curva, ela não é moldável. A verdade, ela não se molda de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade. A verdade, ela é reta. Ela não faz curva, ela é reta. Ela é reta, firme e constante. E aí a gente vai andando nas áreas da nossa vida mesmo. Quantas coisas que a gente faz que desagradam a Deus, que a gente vai tentando moldar. Não, mas eu tenho minhas necessidades. O homem gosta muito de usar isso, né? É que eu sou homem, tu tem que ver que eu sou homem. Tem coisas que... Não, é que no meu trabalho, se eu não omitir algumas coisas, se eu não mentir, se eu não botar um pedidinho fantasma ali, não vem, sabe? Aí eu tenho que sustentar minha casa, minha família, e eu preciso colocar alguns pedidos assim que às vezes não pediram. Às vezes eu preciso tirar só meia nota, porque sabe como é? O governo ele nos rouba e no fim das contas é tipo o Robin Hood, né? Eu tiro do rico para dar para mim. São algumas verdades que a gente vai amoldando, verdades entre aspas, que a gente vai amoldando, sabe? Não, realmente, tu não aguenta mais tua esposa, tu precisa mesmo te divorciar. Tu precisa mesmo pedir os 30 e vai cada um pro seu lado. Não, irmão. O casamento, ele ainda é o casamento. É um assunto muito caro para Deus. É um assunto muito caro para Jesus. Os relacionamentos que deveriam ser fiéis, eles ainda é muito caro para Deus. Ainda é muito pesado. Existem alguns assuntos que a gente parou de falar. Existem algumas ministrações que a gente parou de ministrar. A gente fala como igreja nacional, mundial, enfim. Porque enche mais os bancos se eu trouxer palavras que vão agradar a tua alma, o teu ego.
Dizer que tu é o queridinho do papai, o filhinho do papai. Não, cara, tu é pecador. Tu é pecador e tu não merece nada mais do que a morte. Eu não mereço menos que isso. Eu não mereço menos que a morte. Eu não mereço menos que dor e sofrimento. Mas o amor veio em forma de homem, na barriga de uma virgem e nasceu. E aí ele cresceu. E esvaziou-se a si mesmo, porque ele tinha consciência de que ele era Deus. Mas ele não julgou, ele não usou como usurpação o fato de ser igual a Deus. Bem pelo contrário, ele se esvaziou e assumiu uma forma de servo. Assumiu a forma de cordeiro. E foi levado ao madeiro, pregado, para morrer. Por tudo isso que a gente tenta amoldar. Aí quando nós perseveramos nisso, nessas mentiras que nós vamos contando para nós mesmos, quando nós perseveramos naquele pecadinho de estimação que a gente carrega aqui do ladinho direito, esquerdo do peito, e a gente vai carregando, não, mas é tão difícil. Não. Jesus morreu, ele suou lágrimas, ele suou sangue. Jesus estava aflito, estava com o coração arrebentado. Acabara de ser traído. Acabara de ser negado. Aquele que andava com ele disse, não, eu não conheço. 3 vezes. 3 vezes e cocoricó. E o galo canta. E aí Jesus mais uma vez, com toda a graça, atravessa Pedro com o olhar. Não como quem, viu, safado, eu te falei, não. É como quem, eu sigo aqui. E eu estou carregando essa cruz aqui por causa de ti. Por ti. Para que tu tenha vida e vida em abundância. Para que tu tenha esperança, para que tu tenha vida eterna em mim. Nele. Que tudo está nele, irmão. Tudo está nele. Então ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Foi reconhecido como figura humana. A si mesmo se entregou. Até a morte de cruz. E Deus o Pai o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome. De todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para que ao nome de Jesus se dobre todo espírito de confusão. Para que ao nome de Jesus se dobre toda depressão. Para que ao nome de Jesus se dobre a ansiedade. Para que ao nome de Jesus se dobre a prostituição, a lascívia. Para que ao nome de Jesus se dobre o adultério, a idolatria do nosso próprio pecado. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e confesse que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, e Ele está sobre tudo, e Ele está sobre todos, e Ele está com os braços abertos nos esperando, para que de uma vez por todas nós entendamos a grandeza do seu amor, para que de uma vez por todas nós entendamos o quão profundo foi esse plano, tão profundo a ponto de Jesus descer lá no inferno e tirar das mãos de Satanás a chave da morte. Aí ele vai, ele ressuscita. E o véu do santuário se rasga do alto a baixo. Santuário onde só os da alta casta poderiam acessar. Só um homem poderia acessar. Aí Deus vai lá e rasga aquele véu como quem diz, não, a minha presença agora está acessível. Eu sou acessível. E aí tudo aquilo que Cristo pregou, dizendo, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, e o pai que vai estar em secreto vai te recompensar, fez todo sentido. O Senhor costurou a palavra toda
no ato da morte da cruz. Porque até ali, para tu acessar a Deus, para tu acessar a presença de Deus, era necessário tu entrar num ambiente diferente, e era necessário uma pessoa apenas. Era possível apenas ao sacerdote do templo entrar no Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Presença. Era para um homem só, toda a nação, os pecados de toda a nação. Um homem ia lá e sacrificava em nome da nação. Mas o maior sacrifício foi feito, então já não é mais necessário imolar cordeiro. Não é mais necessário queimar a oferta, não é mais necessário nada disso. É necessário coração quebrantado, espírito contrito. Isso o Senhor não despreza. Isso o Senhor não despreza. Um coração derramado de verdade, com verdade. Isso o Senhor não despreza. O Senhor procura esses. E aí, voltando, Jesus vai lá e ele costura tudo. E diz assim, não, tu entra no teu quarto, fecha tua porta, que ali eu vou estar. Não, mas tu está no templo. Aí ele vai e morre na cruz e o véu se rasga. Nossa, todo mundo tem acesso. Liberou para geral. Liberou para quem quer. Não apenas para quem crê, para quem quer. Estamos juntos? Estão comigo? Deus é poderoso. Continuamos ali. Conhecereis a verdade vos libertará. No 33. E responderam-lhe. 33, por favor. João 8, 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus ele resume. A gente é descendência de Abraão. Moisés lá atrás nos libertou do Egito. Olha como a mente dessa galera estava fechada. Moisés já nos libertou do Egito. Já fomos libertos. Temos liberdade de cultuar. Aí Roma lá com chicote estralando, Roma, todo mundo prisioneiro de Roma, mas achando que estavam livres. Aí Jesus diz, não, vocês não estão entendendo. Todo aquele que peca é escravo. Todo aquele que peca é escravo do seu pecado. E é isso que eu acho lindo. O escravo ele não fica em casa para sempre, mas o filho ele permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí Cristo, parafraseando o próprio Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade. Conhecendo a verdade, temos vida, temos liberdade nele. Cara, o Evangelho é lindo. A obra da cruz é linda. É linda. E aqui eu fecho essa palavra, irmãos. Porque não é necessário muita coisa. O Senhor ele não nos pede muito. Ele nos pede uma coisa só. Tudo. Tudo. Ele pede meu coração, Ele pede minhas mãos, Ele pede minha mente. Ele pede uma conduta dobrada a Ele.
E não existe um livro que eu vá dizer para ti, lê tal livro, as 8 maneiras de vencer em Deus. Ou, faça tal. Não. Não é chamada para Instagram, irmão. A santificação, ela é dia após dia. Largar o pecado é dia após dia. É um dia após o outro. É um dia após o outro. É um dia após o outro. Existem coisas, irmãos, que eu deixei logo que eu conheci Jesus. No ato. Agora, existem coisas que até hoje vêm e me espetam. Tem coisas que até hoje vêm e me cutucam. E eu preciso andar no caminho. Ainda que a minha alma queira se corromper, ainda que eu queira me corromper, ainda que eu preciso andar no caminho. A santidade, ela é um caminho que nos leva à salvação. Não é uma chave que eu viro e eu sou santo. Não. A gente vai viver de fé em fé, caminhando, de fé em fé, caminhando em santidade, andando em santidade, até o dia do Senhor, até o dia que Ele virá, soberano, assim como diz a canção, e Ele virá soberano em poder, Ele virá, e todo governo, e tudo será dele, Amém? Vamos junto, desenvolvendo a salvação? Nesse caminho. Eu quero ver você lá, irmão. Lá na glória, um dia, lá na glória. Acredito que esse dia está chegando, está cada vez mais perto. Lá na glória. De frente com Jesus, adorando a Ele. Para sempre, 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 sempre. Porque no final das contas, é para esse lugar que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Adoradores que adorem ao Pai. Chegará um dia, irmãos, em que é só isso que nós faremos. Chegará o dia em que a presença do Senhor será tão grande, que não vai haver desejo para outra coisa. Porque nada se compara com a presença. Nada se compara com a presença de Deus, com a presença do Senhor. Nada se compara em saber que Ele está ali contigo. Aquela paz que te enche eternamente. Amém?